Você já viu uma criança chegar da escola e não querer falar nada? Não porque o dia foi comum, mas porque aconteceu alguma coisa e ela não sabe se tem o direito de chamar isso de problema, se pode falar sobre isso. No Japão existe uma palavra para isso, que se chama ijime. É o bullying, né? O famoso bullying, que acontece frequentemente nas escolas, tanto escolas japonesas quanto escolas brasileiras. Hoje a gente vai falar sobre isso, porque entender o que está acontecendo é o primeiro passo para conseguir fazer alguma coisa. A palavra ijime vem do japonês e significa literalmente perseguir, maltratar. No contexto escolar, ela descreve um padrão de comportamento. Um indivíduo ou um grupo humilha, exclui, agride repetidamente a mesma pessoa. E tem um detalhe importante nessa definição: a repetição. Não é uma coisa que aconteceu uma vez, não é um episódio, né? A gente fala muito assim, é episódio, né? Uma vez só. Não. É repetidamente. É uma coisa que é previsível, que vai acontecer de novo. Não é uma briga, não é uma desavença pontual. É um padrão. E é exatamente essa repetição que causa o dano mais profundo, porque a criança começa a organizar a identidade dela em torno daquele acontecimento. Começa a acreditar que tem alguma coisa errada nela. Agora, por que o Japão tem um problema especialmente sério com isso? A cultura japonesa valoriza profundamente o que eles chamam de wa, a harmonia do grupo. Existe uma pressão intensa para se conformar, né? Parece bem contraditório, mas não é para você se destacar, né? Não é para você criar conflito, é para você ficar um pouco mais neutro, submisso ao grupo, pensar no coletivo, todo mundo, né, ali igual, parecido. Isso tem uma certa beleza, mas em alguns momentos isso pode ter um custo, né? Quando a conformidade é o valor central, quem é diferente vira um alvo, e a exclusão funciona como um mecanismo de regulação do grupo, uma forma de dizer: olha, você saiu da linha, você não pertence a isso aqui, você não é igual, você é diferente, por que que você está se destacando? Em 2022, o Ministério da Educação do Japão registrou mais de 681 mil casos de ijime, e era o número mais alto da história até então. 2 anos depois, em 2024, esse número chegou a 769 mil, o 12º ano consecutivo de alta. E especialistas apontam que o número real é muito maior, porque a maioria dos casos nunca vem à tona, as crianças não falam, né? Às vezes não chega a um nível de que foi registrado, né? Que olha, todo mundo ficou sabendo do que está acontecendo ali. Então acredita-se que o número é muito maior do que esse. E deixa eu te contar o que acontece com uma criança que está no meio desse conflito, que está vivendo, né, esse tipo de tortura psicológica também, né? Às vezes não tem agressão física, mas tem uma pressão psicológica muito grande. Ela acorda de manhã e já sente aquele peso no estômago, não quer ir à escola. Essa é uma das maiores sinalizações do bullying, né, do ijime. Quando a criança não quer ir para a escola, aquele ambiente passa a ser um ambiente hostil. Ela não quer estar ali, né, ela não quer ir. E às vezes também tem problemas com professores muito autoritários, né? Uma questão assim de conflito às vezes de professores com alunos também. Eu já vi casos que a questão era porque a criança ou o adolescente é estrangeiro, né? Então tem uma dificuldade na aprendizagem, né? No processo, no ritmo é diferente, né? Como que aprende, o japonês é muito difícil, e às vezes tem professores que não têm paciência para lidar com isso. E às vezes porque não gosta mesmo de estrangeiro, né? Então a gente chama de sabetsu, né? Que é a palavra que significa discriminação, né? Então tem uma discriminação, às vezes acontece de professores mesmo. E agora, retomando ao raciocínio,
de como a criança funciona quando ela está sofrendo, né, com esse tipo de coisa. A criança ou adolescente, quando está passando por esse conflito, ela acorda de manhã e já sente aquele peso no estômago. Não quer ir para a escola. A escola é um ambiente hostil. Ela sente medo. E quando vai, fica o tempo inteiro monitorando o entorno dela, né? O que está acontecendo ao redor. Será que estão me olhando? O que vão fazer agora? Será que estão rindo de mim? Será que vai acontecer de novo? Ela está sempre sob estresse, uma pressão, uma ansiedade muito grande. Do ponto de vista clínico, o IDME ataca num lugar muito específico, o sentido de pertença, né, de pertencimento, que é aquela questão do grupo, né? Pertenço ou não a este grupo? Eu não pertenço a lugar nenhum. E isso, né, essa questão do pertencimento é estruturante. Uma criança se constitui como sujeito em relação ao grupo. E é no olhar do outro que ela aprende o que vale, né, e o que não vale, o que pode, o que não pode, quem ela é. Quando esse olhar é de rejeição sistemática e pior, de invisibilidade, né? Ela se sente um nada, um ninguém, um lixo invisível, como se ela não fizesse parte, ela não consegue entrar naquele grupo. O dano é muito profundo. Existe uma forma de Idime que é especialmente cruel, justamente por isso. O Moshitsuru, que é ignorar completamente uma pessoa. É um tratamento de silêncio, de exclusão. Então, agir como se a pessoa não existisse, sem tapa, sem agressão, sem grito, sem nada que demonstre essa rejeição, só o vazio, também é uma forma de Itime, né? É uma exclusão. E aí vem a pergunta que a criança carrega: se ninguém me vê, será que eu existo? Freud já nos mostrava que o eu se forma no encontro com o outro. O Winnicott, ainda mais direto, sempre dizia que o olhar da mãe é espelho. Nós somos constituídos pelo olhar do outro. O grupo, a escola, tem uma função parecida. Quando esse espelho quebra de forma repetida e violenta, a criança precisa de muito suporte para não internalizar a mensagem de que ela não pertence. E por que ela não fala o que está acontecendo? Não é fraqueza, é lógica de sobrevivência. Ela pensa que se ela falar, as coisas podem ficar piores. Falar pode significar piorar a situação. Pode significar ser visto como aquele que criou o problema, aquele que expôs o grupo. E em uma cultura onde a harmonia é sagrada, denunciar a dissonância é muitas vezes punido. Não por quem causou, mas por quem trouxe à tona a verdade. A criança aprende desde cedo que o grupo pune quem expõe o grupo. Então ela fica quieta, às vezes por anos. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer, porque é importante clinicamente. Quem assiste e fica calado também não sai ileso, né? É uma participação indireta. A cumplicidade passiva deixa marcas. A criança que sofreu, ela lembra que ninguém fez nada, né? Que ninguém agiu. Ela lembra quem estava perto, quem ria também. E muitas vezes quem ficou só olhando é porque aprendeu que é mais seguro se calar do que agir. E isso tem consequências no desenvolvimento moral, emocional, e que podem durar muitos anos, né? São marcas. Agora, se a gente pensar no que é possível fazer, porque só informação sem uma direção, né, não vai ajudar ninguém. Primeiramente, se você é pai ou mãe e está desconfiando que está acontecendo alguma coisa, observe mudanças de comportamento, relutância em ir para a escola, não quer ir para a escola, né? O que tem nessa escola que não quer ir? É a primeira coisa que vem na mente, né? São questões com os professores, são questões com alguma matéria que não gosta, que não está indo bem, que está tirando nota vermelha, né? Na minha época era assim que a gente falava, nota vermelha, nota baixa. Ou é uma questão com os colegas. A queda no rendimento também é uma sinalização de que algo não vai bem.
as notas começam a cair. Um recolhimento, não quer sair do quarto, não quer conviver com os outros. Às vezes, ferimentos, né, machucados, sem explicação. Né? Onde que cortou esse braço? Onde que se machucou? Por que que tá roxo aqui? Essas costas tá assim, tá assado? Pai e mãe percebem tudo, né? A criança não sabe explicar. É porque ela não consegue falar porque não quer expor o grupo ou expor quem está fazendo aquilo com ela. E quando acontece também desaparecimento de dinheiro, né, começa a sumir dinheiro, às vezes é um pedágio que ela está pagando para alguém e não se sabe por quê. É muito importante prestar atenção, porque o corpo fala quando a palavra não sai. Tem algo que você percebe no corpo, a ansiedade, os machucados, né, o não dormir, o estresse, a raiva. Em segundo lugar, crie um espaço de confiança. Não adianta falar, me conta tudo, né? Não chega assim com imposição que ela não vai contar. Às vezes a conversa começa igual quando a gente toma sopa quente, né? Pelas beiradas, pelo contorno, devagar, com muito cuidado. Às vezes no carro, num jantar, não na frente de alguém, né? A criança precisa sentir que ela não vai te decepcionar ao te contar o que está acontecendo, que não vai ter punição e que é seguro falar para você. Terceiro, não minimize. Não pense que isso é coisa de criança, que são frases soltas, que não quer dizer nada, né? Que tem gente sofrendo muito mais coisas piores. Você exagera, né? Isso é coisa de criança. Isso é muito danoso, porque esse é um movimento de silenciamento da criança, da dor, do que ela sente, do que ela está vendo ou passando. A primeira coisa, mais importante, é validar a dor da criança antes de tentar resolver, acolher, né, ouvir o que ela está passando. E depois, procurar, né, medidas, né, levar ao conhecimento da escola tudo o que está acontecendo. Documente tudo, né, leve por escrito, tudo registrado. Isso importa, porque se a escola se omitir, o caso pode ser levado à prefeitura local ou ao Ministério da Educação. E se você é um adulto que trabalha com crianças, você está numa posição única. Uma fala sua pode ser a primeira vez que aquela criança ouve que o que está acontecendo não é normal, não é culpa dela. E às vezes é a primeira vez que alguém pode protegê-la de fato, né, e validar o que está acontecendo. Se você é a pessoa que está passando por isso agora, o que aconteceu com você não foi culpa sua. A crueldade do outro não diz a verdade sobre quem você é. E buscar ajuda de um adulto de confiança, de um profissional, de uma linha de apoio, não é fraqueza. É o ato mais corajoso que existe. É romper com o silêncio e começar a existir com um outro posicionamento. Existem 2 linhas de apoio aqui no Japão. Uma que é só para quem fala japonês, né? Só em Nihongo, Kodomo no SOS. Eu vou deixar o número para vocês. Em português, o Inoki no Denwa, que é a partir de Yokohama. Eu vou deixar o telefone dos 2 lugares. A linha de apoio em japonês e também em português. O Ijime é uma forma de violência. E nem sempre é uma violência espetacular que aparece em noticiários. Geralmente quando aparece, né, em notícias é quando a coisa já foi longe demais. É uma violência lenta, cotidiana, que acontece no corredor da escola, no grupo de mensagens e no olhar que desvia, né, na exclusão do outro, como se o outro não existisse. E a gente costuma subestimar exatamente o que mais machuca, que o outro é invisível. A psicanálise nos ensina que o sujeito se constitui na linguagem, no olhar, na relação com o outro, e quando essa relação é de rejeição sistemática na infância, o trabalho clínico muitas vezes dura anos, porque deixam marcas para sempre. É justamente ajudar a pessoa a desfazer o nó que o outro amarrou. Por isso a prevenção importa tanto, por isso a intervenção precoce muda o curso das coisas. Quanto antes alguém intervir, melhor.
né? Quando está no começo, melhor. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre uma criança que você conhece, né, sobre algo que você viveu ou sobre como funciona esse mecanismo, compartilhe com alguém, né? Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem, porque conhecimento que fica guardado não protege ninguém. No vídeo de hoje eu fico por aqui. Eu sou Letícia Shin, do Terapia no Japão, uma psicóloga brasileira morando no Japão. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.